Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27 de agosto, nós vamos meditar em Jeremias, do capítulo 13 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O cinto de linho. É isso mesmo. Isso vai ser algo que Deus vai pedir ao profeta. Porque ele inicia o capítulo 13 assim: assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe sobre os lombos, mas não o metas na água. E aí você deve perguntar, mas como um cinto de linho? Porque esse linho era a representação das vestes sacerdotais, né? O tecido era um tecido caro e era utilizado, né, pela sua pureza, era utilizado nas vestes sacerdotais. E Deus pede que o profeta faça um cinto com esse tecido e coloque sobre os lombos. E aí o profeta obedece, ele compra o cinto segundo a palavra do Senhor e o pôs sobre os lombos. E pela segunda vez veio a palavra do Senhor dizendo, toma o cinto que compraste, que tens sobre os lombos, dispõe-te e vai ao Eufrates, o rio Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi no rio Eufrates, junto à fenda da rocha, como Deus havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor, dispõe-te, vai lá no Eufrates, toma o cinto que te ordenei que escondesse ali. E fui ao Eufrates, cavei, tomei o cinto do lugar onde escondera, e eis que o cinto tinha se apodrecido e não prestava para mais nada. Então veio a palavra do Senhor a mim dizendo, diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a soberba de Jerusalém, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses, para os servir e adorar, será tal como este cinto que nada presta, para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me terem por povo e nome, louvor e glória, mas não deram ouvidos. Pelo que disse-lhes estas palavras, assim diz o Senhor Deus de Israel, todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-á também. Não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho, mas tu dizes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes da terra, e os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas, todos os habitantes de Jerusalém, falo-eis em pedaços, atirado um contra o outro. Os pais contra filhos, diz o Senhor, não pouparei, não deixarei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Ouvi atentamente, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor assim falou. Dá glória ao Senhor, o vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, antes que tropece os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele mude em sombra de morte e reduza a escuridão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrima, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diz ao rei e à rainha mãe, humilhai-vos
Assentai-vos no chão, porque caiu a vossa cabeça, a coroa da vossa glória, as cidades do sul estão fechadas, ninguém há que se abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos os cativos. Levantai os vossos olhos e vede, vem do norte, onde está o rebanho que foi confinado e o lindo rebanho. Que dirás? Quando eu puser por cabeça contra ti aqueles que te ensinaram a ser amigos, acaso não se apoderarão de ti as dores como a mulher que está em trabalho do parto? Quando disseres contigo mesmo, por que me sobreveio estas coisas? Então sabe, pela multidão das tuas maldades, que se levantaram contra as tuas fraldas, os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo a sua mancha? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Pelo que esperarei com o restolho que é arrecadado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentira. E aí, capítulo 14, grande seca vai acometer Judá. A palavra do Senhor veio a Jeremias, respeito da seca. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão, o clamor de Jerusalém vai subindo. Seus poderosos enviam criados a buscar águas, eles vão às cisternas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios, decepcionados. Confusos cobrem a cabeça. Você consegue imaginar a decepção, o desespero de buscar água e não ter? Imagine, né? Eu estou aqui com um copo de água. Quando a sede aperta, às vezes eu estou aqui gravando, né? E eu sempre gosto de ter um pouco de água aqui por perto, porque às vezes dá aquela sede. Imagine as pessoas caminharem sedentas e não encontrarem água. A maldição, o pecado, até a água tirou do povo. Pois bem, por não ter havido chuva sobre a terra, esta está deprimida e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até os servos do campo têm suas crias e abandonam, porquanto não há erva. Não tem água. O jumento selvagem se põe nos desnudo alto, ofegante, solvendo o ar como chacais, e os seus olhos desfalecem, porque não há relva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque a nossa rebeldia se multiplicaram contra ti, pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo de angústia, pois seria como estrangeiro na terra, como viajante que se desvia para passar a noite. Porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar, mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome e não nos desampares. Assim diz o Senhor, sobre este povo, gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse ainda o Senhor, não rogues por este povo, para o bem deles. Quando jejuares, não ouvirei o teu clamor, e quando trouxeres holocaustos e ofereceres manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Deus não quer mais nem ouvir o clamor do profeta.
E ainda aqui no capítulo 14, Deus rejeita, é isso mesmo, a intercessão do profeta Jeremias. Então disse: Ah, Senhor, meu Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis a espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. É o que diziam os profetas. Pois bem, disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentira em meu nome. Nunca os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe falei visão falsa, adivinhação, vaidade, engano no seu íntimo, são o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos estes profetas. O povo a quem profetizar será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome, da espada. Não haverá quem o sepulte, ele, as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhe dirás a palavra: os meus olhos derramam lágrimas de noite e de dia, e não cessam, porque a virgem filha do meu povo está profundamente golpeada e ferida dolorosamente. Se eu sair ao campo, eis que aí os mortos, a espada, se entram na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas, os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem como e para onde vão. Então, como você pode ver, o capítulo 14, ele, na minha Bíblia aqui, ele é dividido e fala que Deus rejeita a primeira intercessão de Jeremias, que vai do versículo 7 até o versículo 12, a segunda intercessão de Jeremias, que vai do 13 ao 18, e a terceira, isso mesmo, a terceira intercessão de Jeremias, que vai do 19 ao 22. E ele finaliza assim: acaso haverá entre os ídolos do gentio algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, Senhor nosso Deus, que faz isto? Porquanto em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Capítulo 15, ele fala assim: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés, Samuel se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-ás: assim diz o Senhor, o que é para a morte, morte, o que é para a espada, espada, o que é para a fome, fome, o que é para cativeiro, cativeiro. Porque punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para arrastar e com aves dos céus, feras do campo para devorarem e destruírem. Entregá-lo-eis para que seja um espetáculo horrendo por todo o reino da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo que fez em Jerusalém. Tudo que ele fez, Manassés, está lá registrado em 2 Reis 21, 2 Crônicas 33. Ele até ofereceu os filhos a Moloque em sacrifício. Barbaridade fez Manassés. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem entristeceria por ti? Ou quem desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Cirandeei-os com paz nas portas da terra, desfilei
e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. As suas viúvas multiplicam mais e mais, como as areias dos mares. Eu trouxe o meio de ti, o destruidor, sobre a mãe de jovens, fiz cair de repente a angústia e o pavor. E o próprio Deus vai confortar Jeremias, né, diante dessa situação tão difícil. O texto fala, já lemos aqui, que Jeremias chorava de dia e de noite. Ai de mim, minha mãe, pois me deste a luz, homem de rixa e homem de contendas para esta terra. Nunca lhe emprestei de usúria, nem eles me emprestaram a mim com usúria, todavia cada um deles me amaldiçoa. Direi o Senhor, na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que os inimigos te dirija súplicas por tempo de calamidade no templo de aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens, os teus tesouros, entregarei gratuitamente a saque para todos os teus pecados em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu e a minha ira é sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim, ampara-te, vinga-me dos meus perseguidores, não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade e por teu amor em ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou achado, ó Senhor dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegra, nem se regozija. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das suas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, a minha ferida me dói, e não admite cura. Seria tu para mim como ilusório ribeiro de águas que engana? Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim, e apartareis o precioso e vil, e serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado dele. Eu te porei contra este povo com forte muro de bronze, eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. O capítulo 16 fala do quê? Da vida solitária do profeta, né? E fala assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, não tomarás mulher, não tomará filhos nem filhas nesse lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nasceram nesse lugar, das mães que os tiverem, dos pais que os geraram nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidade. Não serão pranteados, nem sepultados, virarão esterco de terra, a espada e a fome os consumirá, o seu cadáver servirá de pasto para as aves do céu e os animais da terra. Porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, não vás lamentar, nem te compadeça deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e a benignidade e a misericórdia. Que triste tudo isso, não é? Pois bem, não te dará pão quem tiver de luto, por consolá-lo por causa da morte, nem lhe darão de beber o copo da consolação pelo pai ou pela mãe. Nessa terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados, nem prantearão, nem farão por eles incisões,
nem ele se rapará a cabeça, né, em sinal de luto. Nem entres na casa do banquete para te assentares com ele e comer feliz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante vós, nos vossos dias, a voz de regozijo, a voz de alegria, o canto do noivo e da noiva, né? Então, todas as coisas que Deus está falando aqui, ele está simplesmente dizendo: acabou-se o tempo. Chegou o tempo onde a ira de Deus seria derramado sobre Jerusalém, né? E aí ele fala assim: ó Senhor, força minha e fortaleza minha, meu refúgio no dia da angústia. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentira, coisas vãs em que não há proveito. Acaso fará o homem para si Deus, e de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes darei a conhecer. Desta vez lhes farei conhecer a minha força, o meu poder, e saberão o meu nome é o Senhor. Deixará por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe.